Brasil 0, Equador 0, e nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas coisas que pouca gente comentou sobre esse jogo, até porque não tinha muita coisa para se comentar sobre esse jogo do Brasil. Todo mundo imaginava que o Brasil iria jogar de uma forma diferente, já desde a primeira vez que o Ancelotti chegasse na seleção brasileira. A verdade é que tem pouco tempo que ele chegou aqui na seleção, e só foi 3 treinos que ele teve junto com os jogadores. O que podemos esperar sempre é organizar a parte defensiva e deixar os jogadores ofensivos soltos para poder fazer o que quiser. Arriscar, chutar, fazer seus gols, deixar a genialidade dos jogadores fluir dentro de campo para poder conseguir então obter o resultado. E aí, o Brasil hoje ele tinha um desafio muito grande, porque além de ser o início de um trabalho, iria pegar a segunda melhor seleção das eliminatórias. Talvez estejamos falando aí da melhor geração do Equador, que por causa da base que teve o Independiente del Valle, toda a reconstrução que foi passada e que foi criada ali no Equador, graças ao Independiente del Valle, que revelou vários jogadores. Hoje, o Equador tem muitos jogadores de qualidade, jogadores que estão na Europa, fazendo o seu trabalho, jogando muito bem na Europa. Isso faz com que a seleção equatoriana tenha jogadores que entendam cada vez mais o que é o futebol mundial e consiga jogar de igual para igual com a gente. Eu lembro que meu avô, quando eu era pequeno, ele falava assim: Bruno, o Brasil ensinou todo mundo a jogar bola e o Brasil mesmo esqueceu. Todo mundo aprendeu a jogar bola com o Brasil e o Brasil esqueceu como é que se joga bola. E no final das contas, o que acontece? O Brasil enfrentou a segunda melhor seleção das eliminatórias, que tem jogadores de ponta, jogadores de qualidade, um jogador que foi campeão agora da Champions League, o zagueiro, teve jogadores de muita qualidade ali jogando aquele jogo. Jogadores esses que estão jogando juntos há um bom tempo. O Brasil conseguiu se defender bem, conseguiu fazer essa parte defensiva bem, não sofreu tantos riscos como poderia sofrer. E aí entra um ponto em questão que eu queria chamar a atenção. Os times que o Ancelotti ele monta é sempre essa preocupação de ter a parte defensiva muito bem. Aqueles 10 soldados no campo, aqueles 11 soldados em campo, fazendo a parte defensiva de forma muito bem, com recomposição, marcação, para conseguir roubar a bola e aí sim arriscar e fazer o jogo ofensivo. O que me preocupa na seleção é que hoje vimos que os jogadores que poderiam fazer a diferença ofensivamente ficaram retraídos mais uma vez. Então assim, é um padrão de comportamento dos jogadores que jogam na seleção brasileira? Vão ficar retraídos sempre quando tiverem com a bola no pé? Vinícius Júnior, Estevão, Richarlison, os jogadores do meio de campo, Gerson, que tem alergia em chutar pro gol. Isso no Flamengo também. Ele consegue chegar na área, às vezes é o cara que tá sozinho perto da área e não chuta pro gol. E é um problema que nós flamenguistas sabemos muito bem que o Gerson tem. Ele pega a bola e olha para os lados, e não olha para frente, não chuta pro gol. E poderia ser um cara, por exemplo, hoje, que poderia ter mais chances de chutar pro gol, já que estava congestionado, todo mundo sabia que os atacantes iriam estar muito marcados, e talvez a chance que teríamos de finalizar pro gol seria com os volantes, e ainda assim, eles também não arriscaram. Vinícius Júnior muito longe da aproximação, estava muito lá na ponta, como ele sempre gosta de ficar, e aí é um time muito espaçado, fica muito mais fácil para o adversário conseguir fazer a marcação em cima dos jogadores, e aí o que acontece é que a gente perde mais uma vez a chance de conseguir assim sair com bons resultados da eliminatória. Um jogo que poderia ser diferente caso os jogadores que têm a capacidade de trazer riscos ofensivos para o adversário, de fato teriam a força, a vontade e o desejo de arriscar, de ser ousado, de trazer o resultado e ainda assim não trouxeram. Foi um empate sonolento, jogo muito ruim de se ver, me deu sono, até fiz um vídeo aí, coloquei um Reels, coloquei no TikTok, do sono que deu assistir esse jogo. Tô com sono até agora e ainda assim foi um jogo que a gente
pode perceber um alerta para os próximos jogos e próximas partidas. Será que os jogadores ofensivos vão ficar com esse ar de omissão dentro de campo, na hora de finalizar, na hora de arriscar? Porque assim, se ficar só na parte defensiva, se ficar só se defendendo bem e tentando arriscar algo com os jogadores que não vão arriscar, a gente corre sim o risco de não conseguir mais nada. Tanto nas eliminatórias, que já está acabando, né? E na Copa do Mundo, ano que vem. Qual que é o racional? A preocupação maior do Ancelotti hoje tem que ser trazer a confiança desses jogadores. De colocar a camisa da seleção e arriscar. Chutar pro gol, driblar um, driblar dois. Tá sozinho? Chuta pro gol, finaliza. Se tem o Gerson, se tem o Bruno Guimarães, se tem o Casemiro. 3 jogadores que já fizeram gols de fora da área na sua carreira. E não foram apenas um, foram várias e várias vezes. Por que esses jogadores têm medo de errar quando estão na seleção brasileira? Por que esses jogadores têm medo de chutar pro gol? Então, qual que é o racional? O Brasil precisa, e o Ancelotti precisa entender, identificar por que os jogadores estão com essa falta de confiança de finalizar, de ser ousados. Porque se isso não acontecer, vai ser muito difícil para o Brasil conseguir, assim, ter um resultado positivo na próxima Copa. O que você acha? Concorda comigo? Comenta aqui embaixo.